Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aulinha 5. Galera, nessa videoaula que está por vir, iremos falar e tratar aqui de algumas diquinhas que você, integrante da sociedade, seja um aluno, seja um colega, um amigo, um professor ou qualquer pessoa que seja, pode fazer para ajudar as pessoas com autismo a se sentirem bem, protegidas e seguras. Falaremos também de algumas leis que foram criadas exclusivamente para crianças com esse transtorno, com o TEA, e também leis que são criadas para toda a sociedade, inclusive para crianças autistas. Então, vem comigo, não perca! Voltamos! Bom, vamos dar início a essa aula aqui trazendo algumas informações que possam vir a ajudar pessoas que lidam diariamente com alguma criança autista, aplicando aquilo que realmente estamos em busca, que é a inclusão. Algumas ações, gente, tornam-se essenciais e quando elas são aplicadas, auxiliam muito no desenvolvimento do autista de uma certa forma. Vou listar aqui algumas sugestões que podem ajudar no enfrentamento de um ambiente de aprendizagem, seja em casa ou na rua, seja em qualquer lugar em que possa levar conhecimentos e aprendizagem para as crianças. Bom, primeiramente, gente, sempre considerar as necessidades individuais do autista. Porque temos que entender que quem tem dificuldades, quem tem um transtorno, é a criança autista e não nós. Na maioria dos casos ali, não são eles que têm que se adequar conosco, e sim nós que devemos nos adequarmos ao mundo deles. Assim, poderemos compreendê-los da melhor maneira possível, para só então conseguir ajudá-los de verdade nas dificuldades deles. Eu sempre falei, e eu volto a falar, né, que quem tem dificuldades, quem tem limitações, são as crianças. Nós não possuímos tais limitações. Então, essas crianças autistas, elas estão meio que impossibilitadas de realizar uma tarefa que nós sabemos realizar facilmente, né? Muitas das vezes. Então, somos nós que temos que entrar no mundo deles e nos adequarmos até onde ele pode ir, os desafios para eles, o que ele pode enfrentar. Certo? E também, gente, considerar essas necessidades até mesmo dentro do mundo deles, individualmente. O que eu quero dizer com isso? O autismo, ele é um espectro, né? Cada autista vai ser diferente. Não adianta comparar um autista com outro autista e achar que vai conseguir lidar ali com os dois da mesma forma. Não, não, não. Seja um professor, os métodos que você utilizou em uma criança autista não vai ser o mesmo que você vai utilizar em outra criança autista, entende? Cada um ali, assim como cada ser humano, assim como cada criança, possui suas diferenças, sua personalidade e suas dificuldades, tá bom? Bom, gente, outra coisa muito importante é incentivar a participação em atividades alternativas. As atividades ali irá auxiliar na integração e sociabilidade da criança, certo? Promovendo também benefícios ali na comunicação, levando principalmente a atividades, pessoal, com focos terapêuticos para auxiliar no desenvolvimento dessa criança e estará também estimulando as habilidades sociais, como aprender sobre respeito, como ter virtudes, convívio harmônico com os demais, na comunicação, em diversas ali aprendizagens que irá auxiliá-lo a conviver com as pessoas, tá? Bom, estimular o aprendizado de novas habilidades também é muito importante. Sabemos que o indivíduo com TEA precisa de ajuda para desenvolver certas habilidades, né? Também sabemos que enfrentar ali várias limitações deles. Esses desafios estão centrados ali, principalmente na interação social e na comunicação. Esses são os principais desafios que eles enfrentam, né? Como eu já citei nas aulas anteriores.
E mediante tudo isso, tanto os pais quanto os professores devem oferecer apoio contínuo no desenvolvimento de novas habilidades. Sobretudo, gente, aquelas relacionadas à fala, à compreensão de gestos e de atitudes relativas à integração com o meio. Elaborar ali momentos lúdicos, né, de brincadeiras, momentos de interação, claro, gente, que sempre respeitando o limite da criança, pois dependendo do grau pode haver ali uma irritabilidade na criança que só irá piorar a situação. Então tudo deve ser realizado com cautela e carinho, tanto dos pais, gente, quanto dos professores, dos coleguinhas que estão ao lado, ensinando-os desde pequenos a incluir quanto de quem quer que seja esteja fazendo parte do desenvolvimento dessa criança. Por que é importante falar assim? Porque todas as pessoas que estão ao redor da criança autista vai, de alguma forma, ou melhorar ou piorar o quadro da criança, principalmente quando o assunto é interação social. Se ele tem uma experiência ruim com o coleguinha, não é tão fácil para ele quanto é para nós, adultos, né, passar por aquilo ali. Até para uma criança que não possui TEA, é difícil quando ela tem uma irritabilidade com outro coleguinha. É difícil, ela vai ficando tímida, ela vai ficando envergonhada, ela vai se prendendo. E na criança com TEA isso é muito maior. Quando ela tem uma experiência desagradável com o coleguinha, ela já evita os próximos coleguinhas, entende? Você veja bem, ela já tem dificuldade na interação, na comunicação e na linguagem. A partir do momento que ela tem uma experiência ruim e desagradável, ela entra em pânico, ela não consegue mais ter essa experiência, passar por isso ali, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então é muito importante ensinar as pessoas a incluírem, ensinar os seus filhos a incluírem os outros, ensinar os colegas, aos alunos que estão dentro da sala de aula, tudo isso é muito importante. Outra coisa aqui, gente, é procurar apoio profissional. A busca pela ajuda profissional é um dos passos mais importantes para melhorar a interação do autista com o meio ali em que ele vive. Nesse sentido, procure especialistas capacitados e experientes para assegurar sucesso no tratamento. Falamos na aula anterior um pouco sobre esses profissionais, sobre esses tratamentos. Se você não viu, se você esqueceu, volta lá, dá uma pesquisada, vai procurar saber, porque é muito importante. Quando a gente tem uma criança autista ao nosso meio, na nossa família, na nossa escola, é muito importante saber quem pode ajudar com eficiência essa criancinha, essa pessoa, no seu desenvolvimento, tá? Na sua interação, na sua comunicação. Bom, um dos mais importantes aqui que é promover a inclusão. Promover medidas inclusivas, gente, é fundamental para a superação da intolerância e do preconceito que, infelizmente, ainda estão muito presentes na sociedade. Práticas voltadas ali à inclusão melhoram o desenvolvimento geral de uma criança autista, influenciam no processo cognitivo, influenciam ali na memória, na aprendizagem, no aspecto comportamental. A criança, ela sente o acolhimento e a segurança. Por isso, gente, é preciso promover políticas específicas de inclusão do autismo, principalmente para as crianças ali na sua idade escolar. Juntos, a escola, a família e a sociedade podem trabalhar de uma forma integrada em benefício de quem necessita de cuidados específicos e de atenção especial, né? Por que a escola é tão importante, gente? A escola é um dos primeiros lugares que a criança, que qualquer criança que seja, ela vai ter convívio com outras. Ela vai perceber que o mundo não é feito somente de pessoas que elas conhecem, de pessoas que vão na casa dela, da família dela e dos priminhos. Ela vai ter interação com outras criações, com outras tradições, né, com outras pessoas. Ela vai ver que a sociedade é um conjunto, que a sociedade é enorme e que ela tem que aprender a respeitar e ser respeitada. É na escola que ela dá esse primeiro passo para um novo mundo, digamos assim, onde ela vai descobrir que tem vários tipos de pessoa, que tem várias personalidades, que tem várias religiões, né, quando ela tiver um pouquinho maior, e que ela tem que respeitar. Então a escola é um dos lugares onde tem início, né, dessa interação social como um todo, dessa sociedade junta, né? Bom, e como realizar ali a inclusão?
Ter conhecimento sobre o autismo é um dos pontos fundamentais, gente, pois é através do conhecimento que entendemos um pouco do que se passa. Tudo que eu falei aqui nesses vídeos para vocês, para quem era leigo no assunto, já sabe um pouquinho e já sabe um pouquinho não, muita coisa, né? Eles possuem ali um atraso, mas não é porque eles querem. Às vezes eles têm irritabilidade, crises de violências, né? Em alguns casos graves, não é porque eles fazem por maldade. Entender isso já é uma luz, né, para a gente aprender a respeitar as diferenças. Então, enfrentar esse problema junto mostrou resultados ali significantes, tanto para as crianças portadoras da síndrome, quanto para seus respectivos familiares. E você vê o bem coletivo, você vê o outro bem, é bom para toda a sociedade, porque todos estão incluídos no mesmo barco, né, vamos falar assim. Gente, vale ressaltar aqui que o primeiro aspecto positivo para a integração social do autista é o tipo suporte pedagógico, né? Eu já falei que é na escola onde dá início a tudo. E para surtir efeito positivo, a educação inclusiva, ela precisa ter uma ordem técnica, peculiar, padronizada. Claro que a gente tem que fugir dessas paredes tradicionais de uma escola em que o professor ele é o detentor de todo o conhecimento. Mas não é desse lado que eu estou falando. Veja bem, é sobre manter uma organização para auxiliar aquelas crianças ali. É sobre buscar incluir verdadeiramente essas crianças. Se elas possuem limitações, o treino vai ser bagunçado, não vai ser de qualquer jeito. Elas têm dificuldades em muitas coisas, então tudo que for feito deve ser em busca ali do melhor, né, para adequar aquele ambiente para essas crianças. Até porque a função da escola, gente, não se limita a apenas ensino programático e tradicional, mas detém da responsabilidade ali de influenciar decisivamente os padrões da convivência coletiva. O que eu quis dizer com isso aqui? A escola, ela não foi feita somente para ensinar conteúdos tradicionais, ensinar português, matemática, não. Ela é feita para formar e criar cidadãos de respeito, de honestidade, de caráter. Ela foi feita, como eu falei, é na escola em que a criança vai ter o primeiro passo dela com a interação social. Então ela foi feita para fazer com que essas crianças aprendam, principalmente a conviver em sociedade, para o bem coletivo, não somente para o bem dos autistas, mas para todos que estão ali ao redor, fazendo parte desse mundo. Logo, a adoção de políticas de inclusão adequadas e a aplicação de metodologias específicas são ações benéficas e úteis para promover ali a sociabilização, de crianças portadoras do TEA. A escola é uma das principais quando o assunto é reduzir diferença entre os alunos, mostrando que ninguém é melhor do que o outro e que todos nós temos nossas particularidades. Tá? Assim como, gente, eu falo muito, a gente tá num bloquinho falando de autismo, então eu falo muito das diferenças e limitações de uma criança autista, e das suas particularidades e da sua individualização, mas temos que entender que eu, né, como futura pedagoga, eu estudei muito sobre isso e eu sei que nenhuma criança é igual a outra, seja criança especial que possui dificuldades, alguma deficiência e limitações, seja uma criança que é considerada ali normal, né, dentro dos parâmetros. Gente, até as crianças que não possuem transtornos, doenças, deficiências, elas são diferentes uma das outras, precisam ter cuidados, carinhos, precisa ser tratada ali com cautela e observação. Estamos lidando ali com o futuro do nosso Brasil, do nosso mundo. Devem ser crianças bem tratadas, sim, né? Não é a nova pedagogia moderninha demais, não. É que criança é um ser humano e deve ser visto com um olhar de cautela, de respeito, certo? Assim como nós, adultos, gostaríamos de ser tratado com respeito, com segurança, as crianças elas também precisam ser tratadas assim, sejam autistas ou não. Entenda que não é porque a criança é diferente, tá? É a forma diferente de ser tratada que é o problema. É a forma, porque ela é especial. Não, gente, é um ser humano, merece respeito, merece dignidade, tá? Gente, pessoal, vamos dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha, né? Porque a garganta tá seca aqui e logo mais voltamos com novos conteúdos.
Voltamos! E falando de inclusão, pessoal, vamos tratar agora de algumas leis que são utilizadas no Brasil que auxilia pessoas com autismo, que respeita essa criança e que serve verdadeiramente para incluí-las, garantindo seus direitos com dignidade. Vamos começar aqui pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, crianças e adolescentes autistas possuem todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não é uma surpresa, né, galera? São crianças como todas as outras, merecem ser tratadas ali com dignidade. Ah, e para idosos autistas mais de 60 anos, eles têm ali os estatutos dos idosos, né? Pessoal, não há nada de diferente nisso, nada de novo. São crianças, são idosos, assim como todos os outros, merecem ser tratados da mesma maneira, com dignidade e respeito, tá? Eu só achei muito importante colocar aqui para vocês terem noção de que não é nada de surreal e de diferente. Elas são crianças e merecem respeito. Gente, Lei Berenice Piana. Essa lei criou ali a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, trazendo ali o direito a um diagnóstico precoce, a tratamento, terapias e medicamentos ofertados ali pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o acesso também à educação e a proteção social ao trabalho e aos serviços, né, que propiciem ali a igualdade de oportunidades. Outra coisa importante que essa lei garante é que pessoas com TEA, transtorno, são consideradas pessoas com deficiências para efeitos legais, o que auxilia ali na utilização de outras leis, garantindo direitos a certos benefícios devido às suas dificuldades e limitações, tá, pessoal? Bom, Lei 13.370 de 2016. Reduz ali, poucas pessoas conhecem, reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas. Infelizmente, né, é só para servidores públicos, ainda não existe uma lei que obrigue ali, né, nem na CLT, que obrigue o empresário a dar essa redução, mas já é uma coisa muito importante. E essa autorização tira a necessidade de compensação ou de redução dos seus vencimentos, do seu salário, né, para os funcionários públicos federais, que são pais de pessoas com TEA, tá? Então, poucas pessoas sabem, né, dessa lei, mas ela existe e ela não obriga o funcionário a compensar e nem a descontar ali do seu salário. Bom, Lei 8.899 de 1994. Essa lei garante a gratuidade no transporte interestadual a pessoa autista que comprove renda de até 2 salários mínimos. A solicitação é feita ali no Centro de Referência de Assistência Social, né, no CRAS. Outra lei aqui super importante é a Lei 8.742 de 1993. Essa lei é a Lei Orgânica de Assistência Social, que oferece ali o benefício de prestação continuada. Para ter direito a esse benefício, né, que é um salário mínimo por mês, a criança com autismo, ela deve ser permanente, a renda mensal per capita da família deve ser inferior a 1/4, né, do salário mínimo. Para requerer esse benefício, é necessário fazer a inscrição no Cadastro Único pelo Programa Social do Governo Federal, o CadÚnico, e o agendamento da perícia no site do INSS, tá? Pode acontecer que tenha atualizado esses pequenos detalhes, né, de como fazer esse pedido, mas essa lei existe, né, e ela é muito importante porque tem pessoas com baixa renda, em extrema pobreza, que necessitam, né, de um dinheiro, de um salário, porque não tem condições de trabalhar e deixar o seu filho em casa, precisa cuidar do seu filho. Então, ter essa garantia de pelo menos um salário mínimo e ter o que comer já é um grande passo, tá? E é muito importante. Bom, a Lei 7.611 de 2011. Bom, essa lei aí dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. Ela é feita ali mais para os ensinos de aprendizagens formais, né, para as escolas, onde promove ali a verdadeira inclusão dentro da educação especial, tá? Então essa lei é muito importante dentro do sistema educacional formal. Bom, gente, Lei
7.853 de 1989. Essa lei ela estipula o apoio a pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, institui ali a tutela jurisdicional de interesses coletivos, a disciplina e a atuação do Ministério Público com essas pessoas. Então essa lei ali, ela promove a integração social, tá? Lei 10.098 de 2000. Bom, gente, essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Bom, e falando aqui de acessibilidade, temos a Lei 3.658 de 2018, que eu não coloquei exclusivamente aí nos slides para vocês, mas eu acho que vocês podem ver aí no cantinho. Ela fala, né, que o símbolo do autismo, que é aquele lacinho colorido lindo, deveria ser incluído, deverá ser incluído nas placas de atendimento prioritário. Bem legal, não é, pessoal? Olha aí, temos aí as grávidas, os obesos, né, temos os deficientes, temos vários e temos principalmente o símbolo do autismo, mostrando aí que ele merece um atendimento aí prioritário. Bom, gente, temos também a Lei 10.048 de 2000, dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. E como a Lei Berenice Piana definiu lá, autistas são considerados deficientes, então, para o uso de fins legais, então, né, perante a lei, elas têm esse direito aí à prioridade. Por quê? A Lei 10.048, ela não foi criada exclusivamente para um único grupo, para os autistas. Ela foi criada aí para pessoas com deficiências ou pessoas que devem ter prioridades. Uma gestante não é deficiente, mas ela tem que ter a prioridade, né, devido ao seu estado ali. Um deficiente físico, uma lactante que esteja com o bebê no colo, que tenha mobilidade reduzida, enfim, dá prioridade a essas pessoas. E essa lei, devido à Lei Berenice Piana ter considerado o autismo ali como uma deficiência para fins legais, ele está incluído ali no termo de prioridade. Olha aí o lacinho, né? A coisa mais linda, colorida. Gente, e por último, eu queria falar aqui sobre a Lei 19.977 de 2020, é uma lei bem atual, que criou ali a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Ela deve assegurar aos portadores de atenção ali integral um pronto atendimento e uma prioridade no atendimento e no acesso dos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. E por que é tão importante? Bom, gente, como disse a coordenadora, né, do PROTEL da Neurodesenvolvimento, a Bárbara Rampon, ela falou o seguinte, vou ler aqui para vocês. Como o autismo não tem cara, é importante que as famílias conheçam essa carteirinha, que dará a sinalização para que a sociedade entenda. Então, o autista vai carregar a carteirinha ou um crachá no carro para garantir ali a vaga de estacionamento e também para garantir a isenção de imposto para a compra do seu veículo. Gente, como ela falou, crianças autistas, como eu também falei nos vídeos anteriores, crianças autistas não possuem uma dificuldade física, ela não possui ali uma falta no seu desenvolvimento físico, não tem cara de autismo, são as atitudes, são a falta de comunicação ali que vai descrever o autismo, né? Ela não nasce com algum problema físico, então ela necessita dessa carteirinha. E não é só isso que a Bárbara nos disse aí, por que a carteirinha vai auxiliar. Sabemos que vai facilitar muito em gozar dali de todas as leis que citamos até agora, sem a falta de respeito, pois através da carteirinha é possível dar uma segurança para a criança e para as famílias de que elas serão reconhecidas, né, e respeitadas pela sociedade. As pessoas vão ver que a criança tem autismo e vai passar a olhar ali com outros olhos. Bom, gente, só a título de curiosidade, essa lei também é conhecida como Lei Rômio Mion, em homenagem ao filho do apresentador ali, Marcos Mion. O Rômio, ele também está dentro do espectro autista e ele é tratado com muito carinho aí pelo pai, né? A história deles é linda, vale a pena vocês darem uma pesquisada. Bom, pessoal, eu não trouxe essas leis aqui somente para termos algo para apresentar para vocês.
Meu intuito é muito maior do que isso. Meu objetivo principal é fazer vocês entenderem que existem leis que garantem ali a dignidade de um ser humano. Isso é normal, existem leis ali para garantir a dignidade de um ser humano, né? Temos essas leis. Para que criar mais leis? Criar leis para reforçar algo que já existe, pois sabemos que nossa Constituição garante a qualquer ser humano ali o mínimo de dignidade, independente do sexo, cor, raça, etnia. Basta você ser um ser humano. E por que criar novas leis? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Por que criar leis para garantir a dignidade de uma pessoa, sendo que já existe ali a nossa Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A resposta para mim é clara: a sociedade que não colabora. E a falta de conhecimento só piora essa questão. Por isso, o conhecimento é poder. Trazer para vocês as limitações e dificuldades vão fazer com que vocês pensem muito antes de julgar. Vamos fazer essas leis terem efeitos, mas não simplesmente ali porque existem, e sim porque cada ser humano, sem olhar para transtornos, doenças ou dificuldades, merece dignidade e respeito, tá? Essas são apenas algumas, mas existem leis municipais, estaduais, federais e até internacionais que auxiliam nessa inclusão. Então, sempre busquem conhecimento além das linhas. Saiam do conforto e vamos fazer valer a pena todo esse esforço e essa criação de leis específicas. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Essa última reflexão que eu fiz, para deixar mais claro, é o seguinte: se já existem leis na nossa Constituição, na nossa DUDH, né, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante a todo ser humano todos esses mínimos aí, para que nova criação da lei? É muito importante essas leis, mas porque a sociedade não colabora e por isso é necessário criar leis. Né? Infelizmente, o ser humano é aquele ditado, né? O ser humano é tão triste, muitas vezes, né, não generalizando, mas o ser humano é tão triste que precisa criar uma plaquinha, coloca um cesto de lixo aqui, no meio da rua. Nesse cesto de lixo tem uma plaquinha: jogue lixo no lixo, né? Então é aquela velha coisa, tem que criar leis para o ser humano seguir, senão ele não faz. Infelizmente é assim, e é por isso que essas criações são tão importantes. Mas se o mundo fosse um pouco mais acolhedor, respeitoso, não seria tão necessário essas leis. E o principal, por que os seres humanos são desse jeito? Principalmente pela falta de educação de muitos e pela falta de conhecimento de alguns, né? Quando a gente tem conhecimento na nossa mão, a gente aprende a lidar com todos de forma iguais. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!